Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma entrevista com o senador Francisco Dornelles. O nosso tema são as reverberações da crise política que o Paraguai viveu nos últimos dias. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando para o senhor que valor o senhor faz da reação do governo brasileiro. Nós, de alguma forma, estamos, no nosso comportamento, invadindo a soberania paraguaia? Eu acho que a reação do governo brasileiro, no primeiro momento, foi um pouco aguerrida, um pouco violenta, e praticamente transmitiu a ideia de que o Brasil queria fazer um papel de polícia dentro do Paraguai. O que ocorreu no Paraguai? Sem entrar no mérito certo ou errado sobre o aspecto formal, o Congresso se reuniu, Câmara e Senado, e votaram, com quase unanimidade, pelo impedimento, pelo afastamento do presidente da República. Ora, o que chocou essa decisão do Congresso é que foi uma decisão tomada em 24 horas. Se argumentou, então, que o presidente não tinha tido direito de defesa. E é possível que não tenha tido. Mas a Constituição do Paraguai é omissa sobre esse fato. Ela estabelece que dá poderes ao Congresso para tomar decisões de natureza política com determinados objetivos de interesse nacional, e não estabelece que o fato de essa decisão ser tomada em 24 horas, ou uma semana ou um mês, possa ser arguída de inconstitucional. Houve uma decisão quase unânime da Câmara e do Senado afastando o presidente do Paraguai, o presidente da República, e posteriormente um recurso ao Supremo Tribunal de lá, que achou que não havia nenhum vício de constitucionalidade na decisão do Congresso. Ora, o que cabia fazer ao Brasil? Primeiro, se o que ocorreu no Paraguai não foi um golpe de Estado, não houve um golpe de força, não houve participação das Forças Armadas. Isso foi uma decisão do Congresso, porque o Brasil tem que se intrometer, porque o Brasil tem que participar e querer fazer assim um papel de polícia. E, além disso, eu tenho essa minha opinião, que o Brasil não podia intervir, que o Brasil tinha que respeitar uma decisão do Congresso do Paraguai. Mas vamos admitir que exista dentro do quadro do governo brasileiro uma opinião diferente. Então vamos admitir que o Brasil achasse que devia intervir. Então tem que ser uma posição brasileira. O que realmente eu achei um pouco chocante foi a declaração do ministro das Relações Exteriores que a posição do Brasil seria ditada pela Unasul. E na Unasul você tem uma Venezuela, você tem um Equador, você tem uma Bolívia, você tem até mesmo a Argentina, países onde com frequência a liberdade de imprensa é desrespeitada, existe pressão sobre o Congresso, existe uma posição quase agressiva contra o judiciário, de presidentes da República que portam como ditadores nos seus respectivos países e queriam tornar inválida uma decisão do Congresso do Paraguai. O que o senhor acha da suspensão do Paraguai do Mercosul? É que eu acho verdadeiramente absurda. Veja, o que ocorreu no Paraguai? O Legislativo do Paraguai afastou, dentro da competência que a Constituição lhe outorga, promoveu o afastamento do presidente da República. Nós tivemos isso daqui em 92. A Câmara e o Senado declararam o impeachment no presidente da República. Então, o que ocorreu? A diferença é que aqui durou 3 meses o processo, lá em 24 horas. Mas a Constituição do Paraguai não estabelece prazo, não estabelece possibilita essa agilidade. Possibilita. Né? Você pode dizer, foi injusta, mas não se pode analisar o justiça ou injustiça, é uma decisão pessoal. O problema é que não houve ruptura constitucional. O afastamento do presidente do Paraguai foi feito pelo Congresso, dentro do rito estabelecido pela Constituição do país, tem que ser respeitada, e o Brasil não podia entrar nessa posição de guerra contra um país que em nenhum momento feriu os dispositivos constitucionais, os dispositivos relacionados com o regime democrático. Senador, agora nós temos brasileiros estabelecidos naquele país, trabalhando com agronegócio, bem estabelecidos ali. A maneira como o governo brasileiro se comporta, de alguma forma, reflete na vida dos chamados brasiguaios, né? É que o Brasil tem interesses enormes no Paraguai. Tem o problema de Itaipu, que é administrado pelo governo dos dois países. Tem um grande número de empresas brasileiras operando no Canadá, no Paraguai. Tem um grande número de brasileiros trabalhando no Paraguai. E você vê que a posição dos brasileiros que lá trabalham foi de apoio, pedindo que o governo brasileiro apoie a nova ordem política ocorrida no país. De modo que eles tomaram uma posição contrária àquela que o Brasil anunciou, de não reconhecer um governo
um presidente que chegou ao poder, o vice-presidente que chegou ao poder, por uma decisão soberana do Congresso do país. Num processo legítimo. Um processo legítimo. Senadora, a nossa comissão aqui do Senado Federal de Relações Exteriores pode tomar alguma providência, pode se manifestar alguma coisa que essa comissão faça numa situação como essa? Olha, que hoje nós tivemos a última reunião da Comissão de Relações Exteriores, vários pronunciamentos foram feitos, quase todos da mesma linha, de que o Brasil tem que respeitar uma decisão soberana do Congresso do Paraguai. E foi aprovado o requerimento convocando o ministro patriota para que ele explique a posição do Brasil, porque ele explique por que declarou ele que a posição do Brasil ia ser ditada pelos países da Unasul. De modo que ele deve estar convocado e eu acho que deve vir brevemente à Comissão de Relações Exteriores explicar a posição do Brasil. E provavelmente esse encontro gera uma oportunidade de troca de ideias. Até para ele explicar melhor. Uhum. Eu acredito, eu tenho a impressão que num primeiro momento, quando veio a ideia, foi afastado o presidente do Paraguai, se logo pensou num golpe de Estado, povo na rua protestando contra, mas você vê que foi feito dentro de um clima de mais completa ordem, não houve movimento contrário, não houve protesto, não houve qualquer tipo de ruptura. Foi um processo normal, democrático, e a gente vê que grande parte da população apoiou a decisão do Congresso. Senador, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui e antes da gente encerrar a nossa entrevista, gostaria que o senhor desse para o nosso telespectador notícias sobre essas novas regras da poupança que já estão valendo há mais de 60 dias, né? O senhor presidiu a comissão que estudou essa medida provisória aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, né? A comissão aprovou o projeto, a medida provisória que trata do novo ordenamento das cadernetas de poupança. Eu acho que foi uma medida extremamente positiva, uma engenharia muito competente, primeiro porque ela não teve qualquer caráter de retroatividade. Aqueles que haviam depositado seu depósito até o dia 4 de maio, quando foi editada, têm esse depósito corrigidos pela TR mais 5, acredito, TR mais 6,5. O TR mais... Era a regra TR mais 6, é isso? TR mais 6. De modo que a remuneração foi mantida, não houve nenhuma ruptura. E para o futuro também você vê que a regra estabelecida foi tão positiva que os depósitos em caderneta de poupança têm aumentado consideravelmente. Isso mostra que aqueles depositantes aqui continuam acreditando na caderneta de poupança e se você não tivesse enfrentado o problema de modificar as regras de remuneração da caderneta de poupança, você simplesmente não tinha condições de ir numa política de queda de taxa de juros, porque se você tivesse a poupança com remuneração maior que a dos títulos dos fundos de investimento, você teria dificuldade na rolagem da dívida do país. De modo que eu acho que a engenharia financeira criada pelo governo foi muito competente, não teve caráter retroativo, não teve... abre caminho para a redução de taxa de juros e os poupadores ficaram satisfeitos com as novas regras. Isso é demonstrado pelo aumento da poupança, pelo aumento dos depósitos na caderneta de poupança. A expectativa, então, do senhor para a tramitação dessa medida provisória aqui no Congresso Nacional é uma tramitação tranquila, então? Olha, que ontem na comissão mista do Congresso que examinou a medida provisória, ela foi aprovada por unanimidade. De modo que ele agora, no novo rito, ela vai para a Câmara, volta para o Senado, mas praticamente já houve um indicador que não haverá qualquer dificuldade na sua aprovação pelo Congresso. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Tânia. Uma satisfação muito grande estar aqui no Argumento. Para nós também. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.